Então tá todo mundo aqui? Beleza. Bom, mais uma vez, bora lá. Eu vou me apresentar de novo. Para quem não me conhece, Luiz Felipe. Para quem me conhece, Luiz Felipe também. Eu estou em Ciências Sociais lá na USP, então esse é um tema que eu tenho estudado já há bastante tempo, né? Já fiz pesquisa de iniciação científica, já participei de congressos também, debatendo esses temas e outros, né? É uma coisa que me interessa bastante e eu sinto que consigo entender algumas coisas que estão na sociedade, que são muito pertinentes e que há respostas bíblicas sobre isso, né? Tem muitas coisas que são modernas, mas parece que não são tão modernas assim. A Bíblia já respondeu lá atrás, por isso que o nome dessa aula é Progressismo e a Bíblia, como que um livro antigo pode responder as questões contemporâneas, que é isso, né? Talvez você já se debateu com alguém na sua turma, perguntando, não, mas a Bíblia é machista, né? A Bíblia é patriarcal, tem todas essas coisas assim, a Bíblia é racista. Enfim, será que é exatamente tudo isso que as pessoas dizem? Então vamos tentar entender um pouco disso. E aí, vamos para a primeira parte que é, isso aqui, Iluminismo. Vocês já ouviram falar? Aula de história, hein? A minha história breve é a seguinte, a ideia do progresso, ela vem do Iluminismo. O Iluminismo ensinava que o ser humano ele deveria ser guiado pela razão. Na Idade Média, as pessoas tinham vivido na Idade das Trevas. Isso que os iluministas diziam, né? No período da Idade Média, da Idade das Trevas, todo mundo acreditava na religião, magia, né? Todas essas coisas. Então, era isso que eles acreditavam lá. E por isso que viviam na Idade das Trevas, que explicava como a base de tudo ali, a religião. Além de que também foi um período onde a maioria das pessoas viviam o quê? No feudalismo. As pessoas viviam só no campo, poucas pessoas viviam na cidade. A cidade é uma coisa que foi construída ao longo da história. Então, viveu com base na terra, com pouca tecnologia. E o iluminismo, ele surge justamente nas cidades. Então, surge no meio urbano, que é uma coisa importante, é influenciado não apenas pelas ideias filosóficas baseadas na ciência, que passava pela explicação de como funciona o mundo. Antigamente, na Idade Média, teve o terremoto, foi Deus que mandou o terremoto. Mas aí, começou os estudos geológicos, geográficos e tudo mais. Não é exatamente Deus que fez essa coisa acontecer. Tem uma explicação para tudo isso ter acontecido. Então o iluminismo ele foi influenciado também pela Revolução Industrial, que é algo muito importante, já que acontece dentro das cidades. É uma nova forma de produção em massa. As pessoas saíram do campo, foram para a cidade e passou a se construir novas formas de se viver nesse mundo. E esses fatores contribuíram para que esse pensamento de que a sociedade está em progresso, o mundo estava evoluindo e estava saindo dessa idade das trevas e indo para a idade das luzes. Então a ciência guia o povo para o programa da razão. Inclusive, eu estudo lá na USP, o lema da USP é pela ciência viverás. Então assim, olha que louco, né? Pela ciência vencerás. É uma coisa impressionante, enquanto que a ciência é uma coisa que está muito forte dentro das universidades. E foi pensando nesse progresso que a sociedade também passou pela Revolução Francesa, 1789, que você já deve ter estudado sobre isso, que separou a religião do Estado, que é essa parte aqui, o secularismo. Antes, Estado e religião eram uma entidade só. Depois disso, houve essa divisão. Então agora a religião está de um lado, o Estado está do outro lado. Tudo isso, mais uma vez, porque os cientistas, os filósofos pensaram que deveria haver essa diferença. Então o progressismo dessa época ele vai influenciar outras áreas da sociedade. A primeira, lá no século XIX, é a influência do modelo político. Então os filósofos do iluminismo acreditavam que as nações deveriam ser guiadas pela democracia. E aí nesse contexto vai surgir o quê? As chamadas democracias liberais. Tudo isso vocês podem estudar depois. Quem aqui sabe qual é a maior democracia liberal do mundo, até os dias de hoje? Democracia liberal. Por Constituição, era o que você faz em vocês nacionais, hein? Estados Unidos, exatamente. 1776, que é, além da Revolução deles, também a Constituição Federal deles. Então, 1776, isso é muito antigo. Isso é antes da Revolução Francesa, que é 1789. Então, para ver quanto que... E até hoje, a Constituição Americana é praticamente a mesma. Mudou pouquíssimas coisas lá, mas é praticamente a mesma coisa. E a outra influência grande é, aqui, o nosso glorioso Karl Marx, o velho barbudo, como a gente diz lá nas ciências sociais. Esse cara foi muito importante porque ele falou nessa questão da chamada estratificação social. Eu sei que pode ser um palavrão para vocês,
mas a gente usa isso aqui nas ciências sociais, que é explicar quais são as diferenças de classe. Por que existe burguês e proletariado, que é o que o Marx estava estudando lá naquela época, né? Por que existe ricos e pobres? Porque, pensa, na sociedade feudal, praticamente todo mundo era igual. Tinha só a diferença do rei e do clero ali, os religiosos. Quando todo mundo vai para a cidade, isso muda, não tem mais rei. Os franceses foram lá e igualaram os reis. E aí, quem que sobrou? Sobrou, nesse caso, quem se alçou ao poder foram os burgueses. E aí o Marx vai falar o que significa isso, né? Essa divisão de classe. Ele diz que a sociedade é uma divisão entre burgueses e proletariado. Você pode ler no começo do Manifesto Comunista, que é curtinho. Você lê em, sei lá, 15, 20, 30 minutinhos aqui, né? Vai estar lá. Para haver progresso na sociedade, Marx observou que o capitalismo deveria contemplar os marginalizados, os trabalhadores. Sem isso, o progresso ocorria apenas para aqueles que detêm os meios de produção. Ou seja, aquelas pessoas que são os capitalistas, os burgueses, esses caras que têm as grandes empresas. Então, Marx ele via que o progresso de uns estava acontecendo à medida da exploração dos outros. Exploração também é um termo que ele usa bastante. E tudo isso, obviamente, a gente está falando, no final das contas, de economia. Vai haver, então, essa defesa, além do plano político, como que funciona o mundo econômico. Vai haver defesa dessa revolução comunista pelo Marx, para acabar com a exploração capitalista. E no político também vai haver a defesa da democracia. Por quê? Democracia, mais uma vez, não existia no período feudal. Democracia só existiu na Grécia de uma outra forma que não é a nossa. E eu não vou explorar qual que é exatamente a nossa. Mas é uma nova forma de viver. Antes era o rei, agora é democracia. As pessoas votam em alguém, elege essa pessoa. Como que isso influencia todo o nosso debate? E aí a gente vai entrar no século, tudo isso no século XIX, e aí a gente entra no século XX, que vai ver a pauta feminista é pauta de raça. Então aqui a ideia de progresso da sociedade só vai acontecer se houver a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, se as mulheres também puderem votar, mas não podiam. Se houver reconhecimento pelo serviço em casa, né, porque só ganhava dinheiro o homem que trabalhava na indústria. A mulher em casa não recebia dinheiro, por conta do trabalho dela, né? Além do uso de contraceptivos, aborto, enfim, todas essas questões que já surgiram aqui praticamente no século XX. No caso da pauta racial, a sociedade só vai progredir se os negros forem incluídos na sociedade, deixarem de serem perseguidos ou restringidos da sua liberdade, e aí terem acesso à saúde, à educação e não serem discriminados por causa da pele. Ainda nesse período vai ter o ambientalismo, a pauta ambiental. Era muito pouco, ali nos anos 60, 70, e ficou muito forte nos últimos anos, né? Porque está muito quente, lugares que não faziam tanto frio está fazendo, lugares que é muito quente, está chovendo horrores, enfim, o que está acontecendo? E aí surge essa pauta ambiental. Uma sociedade de muita produção industrial em massa, a sociedade se questiona sobre como que essa produção industrial, tanta coisa sendo expelida no ar, tem afetado o nosso ar, a nossa forma de viver, a nossa forma de lidar com plástico, lidar com um monte de coisa que parece banal, né? Parece básica, mas afeta tudo. Portanto, como a gente vê, a ideia de progresso na sociedade mudou da questão econômica e política, que está lá no Marx, para todas as pautas identitárias e ambiental. Então, para o Marx, o que vai fazer com que a sociedade mude é o econômico. E depois, os caras perceberam que não é só o econômico, tem a mulher, tem o negro, tem a questão ambiental, e tem várias outras que eu não vou tratar aqui. Hoje em dia, as diversas pautas que estão sendo discutidas no mundo, todas são reflexos dessas discussões que foram geradas lá no iluminismo, e das mudanças que ocorreram na sociedade ao longo desse tempo. Por isso que não dá para definir com exatidão, por exemplo, o que é o progressismo. O que é a ideia de progresso? O que é? É uma pauta de esquerda ou é uma pauta de direita? A ideia de progresso na sociedade. Uma democracia liberal, por exemplo, é defendida tanto por liberais, né, pessoas ligadas mais à direita, quanto por pessoas que também se identificam à esquerda. Então a ideia de progresso está em ambos os lados. E se você for pensar questões identitárias ou a luta para acabar com a desigualdade social, podem ser mais defendidas pelos grupos, talvez à esquerda. Mas o desenvolvimento econômico através da ciência, da tecnologia, é vista com bons olhos, tanto pelo pessoal à direita, os chamados liberais, mas também
um povo mais à esquerda. Mas, neste meio, é importante ressaltar este grupo aqui. Os conservadores, que sempre estiveram aí e estão até hoje. Os conservadores olham com desconfiança esse ritmo acelerado de mudanças. Está mudando muito rápido. Isso aqui, calma, vamos com calma. Será que era para degolar todos eles? Era uma pauta lá atrás. Eles acreditam que para implementar transformações é necessário entender se elas ferem os costumes, a religião, a tradição e as instituições. Não há uma recusa das mudanças, mas elas devem passar antes pelo crivo da tradição. Ou seja, isso aqui é bom, isso aqui funciona, então vamos manter. Se isso aqui é ruim e não funciona, aí a gente tira. Então eles são muito mais, por isso da palavra, né? Conservadores. E o exemplo disso foi o filósofo conservador Edmund Burke. Só citando aqui brevemente esse cara, ele considerou que a Revolução na França, por exemplo, foi completamente absurdo. Porque você começa a matar todo mundo, que foi o que aconteceu, né? Fizeram a Revolução, prenderam a princípio o rei, a rainha, prenderam um monte de nobres, mas depois começou a degolar todo mundo. Quando surgiu a guilhotina, né? Começou, então assim, foi o tempo do chamado terror. Matou geral. Pô, será que era isso que deveria acontecer? E o Burke falou, olha, isso aí está completamente errado. Se for fazer revolução, tem que ser de forma, digamos assim, mais pacífica, né? Embora a ideia de revolução e pacífica parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele defendia isso. E aí, em linhas gerais, essa frase aqui é do dicionário Conciso de Política de Oxford, que afirma isso. O que é o conservadorismo? Uma filosofia política que aspira à preservação do que pensa ser o melhor na sociedade e que se opõe a mudanças radicais. Mas até os conservadores não conseguem também chegar num consenso tão claro sobre o que eles querem preservar, o que deve ser preservado na sociedade. O que realmente é importante? É o aborto? Quais são as pautas? Que são a questão de gênero? Os progressistas passam por debates também parecidos, né? O que é o progresso, mais uma vez? Que direção que ele vai? Para onde? Assim como no caso do conservadorismo, as respostas dependem do lugar, do momento histórico e de quem está falando. Para Marx, mais uma vez, o progresso era muito claro. Distribuição de renda. Tem que fazer uma distribuição dos grandes para toda uma classe proletária. Né? Quando Marx fez essa revolução, ele não está pensando, por exemplo, a revolução em país pobre, miserável, como a Rússia, que tornou a União Soviética, já que era um bando de camponeses. Como é que pobre vai dividir pobreza? Né? Ele está pensando o quê? Na Alemanha e na Inglaterra, que são os países mais ricos daquele período. Então, como que a gente divide de quem tem mais? Esses caras têm mais dinheiro. Mas ao longo do tempo, essa pauta mudou, né? Da questão econômica para as questões de gênero, de raça, de ambientalismo. E aí, houve, como até hoje há, uma multiplicidade de reivindicações, esvaziando talvez o que por Marx era o principal, que é o quê? A questão econômica. Mas aí, eu estou falando muito, né? A questão é, o que isso tem a ver com a Bíblia? O que a Bíblia tem a dizer para nós? Será que ela tem uma resposta? E a primeira coisa que eu quero pontuar é isso aqui, ó. Essa palavrinha, anacronismo. Alguém sabe o que é? Você voltar para o passado de calça jeans. Voltar para o passado de calça jeans, exatamente, né? Se você está na Idade Média, não tinha calça jeans naquela época, né? Qual calça você vai usar? Tem calça, né? Basicamente, brincando aqui com o que o João disse, é você usar o que você aprendeu, o que você sabe no mundo de hoje, né? As categorias que você usa no mundo de hoje, tipo assim, rede social. E falar, como eram as redes sociais na Idade Média? Não tinha rede social na Idade Média, né? Você tem que pensar a rede social como uma coisa tecnológica dessa forma. Talvez era outra forma. Então a primeira coisa que eu quero pontuar é isso, que a questão do anacronismo e pegar especificamente sobre Jesus. Jesus era de direita ou era de esquerda? Talvez você já teve algum debate assim na faculdade, no trabalho, enfim, ou você nunca se debateu e está pensando agora nisso, né? Caraca, é verdade, viu? Jesus era de direita ou esquerda? Se a gente for usar os políticos do nosso Brasil, então, pelo amor de Deus, né? Todos, vai ter político defendendo Jesus da direita e político defendendo da esquerda. Será que Jesus era de direita ou de esquerda? Existe isso? Existe essa questão? Então vamos ver aqui, ó. A primeira escritura. Quem gostaria de ler? Eu. Vai lá. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me.
Esse Jesus aqui parece ser de quê? Direita ou esquerda? Esquerda, né? Quem quer ler essa aqui? Eu. Vai. Pois os pobres vocês sempre lerão consigo, mas a mim vocês nem sempre lerão. E aqui? Direita ou esquerda? Hã? Direita, né? Pobre sempre vai ter. Esse negócio de acabar com a desigualdade não vai dar certo. É? Vamos por essa última aqui. Quem quer ler? Vai. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse Jesus aí parece com o que aí? Direito. Eu gostei do centro, porque aqui é o Jesus estadista, né? O Estado é forte, né? É o bem a César o que é de César, velho. Então assim, nada de direita e esquerda, é o Estado é forte. Então, e aí, dá pra definir Jesus de direita e esquerda? De jeito nenhum, né? Porque direita e esquerda são termos que surgiram onde? Quando na história? Na Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Os caras tiraram os reis, e aí a assembleia toda foi feita de burgueses ali, proletários também. Uma parte da assembleia, que ficou mais à direita, defendia alguns privilégios que eram da nobreza para os próprios burgueses. E a parte que estava na esquerda defendia radicalmente tudo. Fosse tudo isso ao contrário. Não, tudo tem que ser distribuído para todo mundo. E aí houve um racha. Então, direita e esquerda. Direita defendendo aparentemente na França mais privilégio, e a esquerda defendendo uma radicalização total. A gente tem que distribuir para todo mundo. Então, como é possível? Para aí para pensar. 1789, você usar conceitos da Revolução Francesa para aplicar em Jesus. De 1789 anos antes. Não faz sentido. Isso é anacronismo. Por isso que eu peguei essas escrituras que são bem interessantes. Além disso, se você for para pensar, no grupo de Jesus tinha duas pessoas completamente antagônicas, que é Simão o Zelote e Mateus publicano. O que era o Zelote naquela época e o que era o publicano? Alguém sabe? Se não souber, não tem problema. O Zelote era o seguinte, os Zelotes eram os caras que queriam fazer a revolução contra Roma. Eles queriam tomar o poder, queriam degolar César, Nero, Pilatos, todo mundo. Então Simão era o cara guerreiro. Quem viu The Chosen aqui sabe, né? Ele chega lá, ele está combatendo, ele quer matar geral. E Mateus é justamente o cara que defende Roma. É o cara que tira o cobrador de impostos. Por isso que ele é considerado inimigo. Imagina, o Zelote que quer acabar com César. E aí eu fico imaginando Simão sendo chamado, né, por Jesus. Ah, vamos lá, né? Vamos fazer a revolução. Já que o Messias seria o Messias político de Jesus, né? Vamos fazer a revolução. Só que aí ele encontra que tem um publicano lá. Não, vou matar esse desgraçado aqui. Esse cara aqui. E aí Jesus junta os dois. Olha que loucura. Já parou pra pensar um negócio desse? Um cara que defende a revolução e outro cara que defende, digamos assim, o status quo. Que loucura é essa? Como que Jesus conseguiu unir rivais? Já parou para pensar nisso? Então, enfim, mais uma vez, o anacronismo erra ao tentar enquadrar Jesus numa linha política contemporânea, sendo que ele viveu lá na antiguidade. Além de Jesus ter tido respostas tanto à direita quanto à esquerda, né, se a gente fosse parar para pensar nisso, inclusive colocando essas pessoas que são completamente antagônicas no seu grupo, e o resto da Bíblia? O que a gente pode pensar sobre o resto? O que a Bíblia tem a dizer sobre todas essas coisas? Bom, se a gente for bem lá atrás, lá no Antigo Testamento, mais especificamente no Pentateuco, Deus ensina por meio das leis uma nova ética a ser seguida pelo povo. E essa ética vai dizer respeito à formação de um povo saudável espiritualmente, politicamente e economicamente. Essas três coisas. E essa ética lá no Pentateuco vai ensinar que coisas que a gente acha progressistas, modernas, que os conservadores acham talvez avançadas demais, Deus já havia instituído há muito tempo atrás. Vamos ver alguns exemplos. Pauta feminista. Aqui em Números 27, do 5 ao 8, eu não vou ler, tá? É só para vocês anotarem aí, depois vocês fazem essa leitura. Essas mulheres, elas perderam o pai, eram 4 mulheres, perderam o pai e não tinha nenhum irmão, mesmo que sendo novo. E qual que era o problema na antiguidade? Toda a herança era passada para algum filho, não importa se ele era o primeiro, o último, só haviam 4 mulheres. E aí, como que elas iam receber a terra por herança? Não ia ter como, elas iam ficar desamparadas. E aí, essas mulheres vão para Moisés e perguntam a Moisés: nosso pai não deixou nenhum filho, a gente está desamparado, como que vai ficar?
E aí Moisés vai lá, consulta Deus e Deus fala assim, pode dar a terra para as mulheres. Pode dar as terras. Então, direito das mulheres, olha só que interessante, né? A mulher foi valorizada por Deus através das leis e dos costumes. Será que Deus estava antevendo ali o progresso? Qual sociedade pensava nas mulheres como a sociedade judaica dessa época? Não tinha. Outra escritura que vocês têm que ler também, que essa daqui pode ser polêmica, mas é importantíssimo, que é o homem ter o controle sobre o corpo da mulher. O homem que manda, você vai vestir essa roupa, você vai, né? Você vai ficar em casa, você não vai trabalhar. Essa daqui, 1 Coríntios 7. E o que Paulo vai dizer? O homem tem domínio sobre o corpo da mulher, mas a mulher também tem domínio sobre o corpo do homem. Ou seja, igualdade. Coisa que as feministas defendem. Nada de patriarcalismo. Você é a Bíblia é patriarcal. Bom, Paulo, do jeito que Paulo falou aqui, eu não vejo nada de patriarcalismo. A gente pode discutir depois, se você tiver dúvidas, mas eu não vejo. Outra questão importante, distribuição de terra, que é, Marx na veia, né? Distribuição de terra aqui, a gente tem que distribuir a riqueza das pessoas. Essa escritura de Números e Levítico é sensacional, porque fala do sorteio das terras, em uma parte, e fala dessa distribuição. Josué, ele vai lá e conquista vários territórios ali, em vários capítulos. E a gente aprende que Deus distribuiu a terra para cada uma das tribos, exceto os levitas, né? Porque eles tinham o cargo de sacerdotes, então eles eram um povo diferente, não tinha uma terra para si. E Deus foi além. Para evitar que houvesse grandes latifundiários, Deus estabeleceu no ano do jubileu, que é esse capítulo 25, que é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, que todas as terras voltariam para as pessoas de origem. Então olha só, se você está lá naquela época, e você, por causa de alguma crise, você vendeu a sua terra, passou 50 anos, se você estivesse vivo ou não, essa terra voltaria para a sua família. Então não haveria latifundiário. Não haveria, depois de 50 anos. Olha que coisa absurda. Isso para mim é emblemático. E mais emblemático ainda é que Israel nunca aplicou essa lei. Se você for ver na história, nunca aplicou essa lei. Triste, né? Triste. Deus colocou uma lei tão perfeita, né? Tão bonita, mas nunca foi aplicada, porque o povo é rebelde. Então, Deus estava fazendo a reforma agrária tão sonhada pela esquerda e dando direito à propriedade privada tão apregoada pela direita, não é? A direita defende a propriedade privada e a esquerda defende a distribuição dos terras. Mas Deus estava nos dois. Você tem direito à terra? Tem direito à terra. No final vai ter perguntas, tá? Não, é só sobre ali, o número 34 é versículo 34, capítulo 34. Capítulo 34 é do 1 ao 29. É um capítulo longo, é por isso que eu não vou... E o Levítico 25, 14 ao 7? É, do do 7 ao 14. 17, eu acho. Aqui eu... Tá, beleza. É isso. Beleza. Mas pode ler todo o capítulo que é maravilhoso, tá? Eu amo. É porque Levítico é um dos meus livros favoritos. Levítico é um dos meus livros favoritos. Vamos para outras questões, então. Pauta ambiental, que é outra também de Levítico 25, que Deus descansou no 7º dia. E Ele ordenou um mandamento para o povo descansar no 7º dia também. E Ele instituiu que no ano do jubileu, o povo ia descansar do seu trabalho. E olha que loucura. Quando houvesse o ano do jubileu, o povo ia deixar de trabalhar no 6º ano, porque ia produzir tanto que no 7º ano não iam precisar fazer mais nenhum trabalho. Ou seja, um ano sabático. Você já pensou num negócio desse? Ter um ano sabático? Pô, isso é absurdo. Isso é absurdo. E por que isso é importante? Não é só por causa do descanso das pessoas, é o descanso da terra. Quem é da geografia, quem estuda mais a terra, sabe que a terra precisa de descanso. Mas o problema é que o ser humano ele foi maltratando tanto a terra que hoje tem terras improdutivas em vários lugares do Brasil. E do mundo, obviamente. Né? Então, imagina, Deus falou, olha só, vamos trabalhar tudo isso aqui, mas é o seguinte, depois nós vamos trabalhar um ano inteiro. E nem precisa se preocupar, porque eu vou dar uma safra tão absurda do ano anterior, que vai ter safra até pro 8º ano. Então, no 6º ano tem uma baita de uma safra, no 7º ano eu não trabalho, e no 8º ainda eu estou comendo o que foi lá no 6º. Olha que maravilha. Por quê? A terra tem descanso. Isso era importante. Mas, Israel nunca fez isso. E nem a nossa humanidade, né? Olha que loucura. Direitos trabalhistas. Levítico 25 de novo. Pô, Levítico é maravilhoso. Gente, vocês têm que ler esse livro, velho. Esse livro é maravilhoso. Levítico 25, lá no ano do jubileu, mais uma vez. Deus instituiu o ano da libertação dos escravos.
Mas ser escravo dos judeus não era como a escravidão moderna. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aí é uma escritura. Quem gostaria de ler? Eu posso ver? Vai lá. Quem? Nicole? Vai lá. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a vocês por 16 anos, no 7º ano dele a liberdade. E, quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje dou a você essa ordem. E aí, o que você acha dessa escravidão aqui? Essa libertação dos escravos? Aconteceu no Brasil esse tipo aqui? Não, né? Olha que frase emblemática. E quando o fizer, não mande embora de mãos vazias. Nunca aconteceu isso. Nenhum tipo de escravidão. Então, o povo, olha só o que aconteceu no ano do jubileu. Então, o povo deixava de trabalhar, havia a libertação dos escravos e as terras voltavam para as pessoas de origem. Deus está trabalhando um monte de coisa aí. Inclusive essa questão aqui, se a gente, é um absurdo falar de trabalhista para escravo, né? Mas parece que existia essa ideia. É lógico, ó, mais uma vez, eu estou usando o termo moderno para descrever uma coisa antiga. Isso aqui pode ser um baita do anacronismo, né? Mas é interessante notar o que isso significa de essência. Se você tem um direito de trabalho, você não tem direito a férias, né? Por exemplo, Deus está falando aqui, olha só, o escravo também tem direito a não sair com mãos vazias. Ele tem alguma coisa, ele tem que receber alguma coisa dele com generosidade. Olha que coisa impressionante. E aí, pauta identitária, raça. Quem quer ler essa daí? Eu acho que essa... não, essa aqui era continuidade, mas se o escravo ser, não sei. Isso aqui, se o escravo ele quer continuar, então ele pode continuar e ele praticamente se torna um ente da família. Então, é uma coisa impressionante. Deuteronômio 15, do 16 ao 18. E a próxima, racismo. Quem quer ler? Posso ler? Vai lá. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a partir dessa escritura, dá pra gente julgar alguém pela raça? Alguém pela etnia, pela nação dela? Pela escolha se é São Paulo, Flamengo, Corinthians? Não dá, né? Todo mundo é um só. Todos, não há judeu nem grego. Todos são um em Cristo Jesus. Então, Jesus acaba com o racismo. Não tem esse negócio. Não pode existir essas diferenças. Isso não quer dizer que todos nós somos iguais. A gente tem as nossas diferenças culturais, a gente respeita isso. Porque, imagina, nessa época aqui, judeu e grego, putz, completamente diferente, escravo e livre. Muito. Homem e mulher naquela época, então, nem se fala, completamente diferentes, né? Hoje existe muito mais igualdade em diversos âmbitos, né? Por causa da educação, por causa do trabalho. Mas, nessa época, a diferença era muito pior, muito mais drástica. Mas, se você se converte, você é nova criatura e todos são um em Cristo. Então, a gente pode ver que muitas das questões contemporâneas podem ser respondidas pela Bíblia. Mas como fazer isso ao certo? Como fazer que essa coisa funcione? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, os passos práticos, você tem que ouvir e compreender. Todos nós cristãos, a gente deve ouvir e compreender quais são as angústias da nossa sociedade. É necessário suspender os preconceitos. Preconceito. Você tem um conceito de o que é o preconceito dessa coisa que você tem? Tem que suspender isso, entender a dor e ajudar no que for necessário. Eu coloquei uma escritura aqui, mas eu não coloquei aqui. É Tiago 1, 19 ao 20. Anotem aí, Tiago 1, do 19 ao 20, que diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mais uma vez, Tiago 1, 19 ao 20. Aí, ou seja, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Então você tem que compreender em primeiro lugar. É isso que tem que fazer, tem que entender por que a pessoa está angustiada, por que a pessoa está dessa forma. Isso é importante. Como assim eu não posso ir no centro e quebrar tudo para fazer um... Exatamente, não pode, né? Poder pode, mas... né? Brincando.
O segundo passo tem ligação com o primeiro, né? Você precisa estudar, se atualizar das questões que estão envolvendo a sociedade. Você tem que estar atualizado, gente. E ainda mais a universidade como nós, né? Tem muito debate lá. A universidade é um ambiente de debate, é um ambiente que tudo que aconteceu, tudo que acontece na sociedade surge das grandes universidades. Se você for ver, por exemplo, o mundo de hoje com as redes sociais, de onde surgiu toda a ideia de algoritmo, de rede social? Poxa vida, os caras lá nos Estados Unidos, Vale do Silício ali, estudando em Stanford, todos esses caras pensaram alguma coisa. Como é que a gente pode fazer um iPhone? Como a gente pode fazer uma rede social que seja atrativa? Os caras pensaram isso. Isso influencia todo mundo em diversos âmbitos. A gente precisa então estudar, para a gente também não ficar numa bolha, né? 1 Coríntios 9, 22, Paulo fala: tornem tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ou seja, entender, compreender, estudar. Terceiro passo, que é você tem que investigar de qual lado você está, qual é o seu posicionamento, né? Porque não necessariamente a gente precisa ser neutro. Jesus não falou nada disso. E ainda mais que Jesus tinha no seu grupo, mais uma vez, um zelote publicano. Então, qual é o seu posicionamento? Se você não tem posicionamento, por que você não tem? O que está acontecendo? Ou se você já tem, o que te levou a se posicionar de tal forma? E pensando mais uma vez, não é para você defender com unhas e dentes que eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro. O ponto não é esse. O ponto é você ter clareza de por que você pensa da forma que você pensa. Por que você defende as coisas que você defende e ter cuidado para não usar a Bíblia como artifício para defender as suas posições, que é o que mais acontece no mundo político. A gente sabe disso, né? É importante ter essa noção, saber quais são as suas visões. E o quarto, estude a Bíblia. É o básico, gente, é o básico. Se você não der atenção ao que a Bíblia está dizendo, você muito provavelmente vai se deixar influenciar pelas questões da ideologia, das questões da sociedade. Isso é muito fácil de acontecer, muito fácil. Eu mesmo, quando estava no cursinho para o vestibular, poxa, todo mundo ali meio comunista, marxista, eu entrei na onda, né? Vamos lá, revolução aqui nesse negócio. Mas aí, você começa a ler a Bíblia e você, calma aí, será que é exatamente assim? Por quê? Por Marx, por exemplo, não existia Deus. E aí, como é possível ser marxista e cristão ao mesmo tempo? Eu tinha um amigo, agora ele está lá na Itália, ele fez o doutorado dele, ficou por lá, ele era anarquista cristão. Ou seja, não tem que ter Estado. Anarquista cristão, como assim você pode ser anarquista cristão? Não tem como esse negócio, isso não existe. Enfim, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ler, reler, fazer anotação, estudar de forma mais aprofundada essas coisas. Ter uma Bíblia de estudo, tudo isso vai te ajudar. Tudo que eu falei na aula de ontem. Porque a gente já pode aprender, como hoje aqui, que apesar da Bíblia ser um livro antigo, ela consegue responder questões contemporâneas. Para finalizar aqui, essa é uma bibliografia básica, que é de vários textos que eu li da faculdade, são complexos, tem alguns muito loucos aqui. Eu acho que, mais uma vez, como eu citei, né, pode tirar foto, tá? Se vocês quiserem também eu mando o PDF depois. Por favor. Pode ser. Mas, enfim, Burke, como eu falei aqui, revoluções sobre a Revolução na França. A Hannah Arendt vai falar essa divisão, né, como que a sociedade saiu da questão econômica para ir para outras questões identitárias, né? Ela é fera demais. Rousseau, contrato social, que é, iluminismo na veia. O que a gente tem que pensar da forma que a gente tem que pensar? Locke, que é o cara que influenciou toda a formação do Estado que a gente vive atualmente. Marx, que é o Manifesto Comunista, que eu acho que é importante a gente, todos nós lermos, não importa se você é direita ou esquerda, se você gosta do Marx ou não, é um cara que influencia a nossa sociedade até hoje. Mary Wollstonecraft, que essa mulher que foi braba, ela viveu no período da Revolução Francesa, e enquanto os homens estavam lá, a gente tem que fazer revolução, colocar o homem no poder, ela está falando assim, não, mas as mulheres também têm direito. Então, lá atrás, ela já estava tratando tudo isso. Max Weber é sensacional, ele fala ética, proteção e espírito do capitalismo, como que a sociedade, o capitalismo surgiu a partir do cristianismo protestante calvinista. Muito interessante a análise dele, muito interessante, vale a pena ler. Norbert Elias é um calhamaço, deixa pra lá. E o Bauman, que todo mundo cita, né? E Enem e tudo mais, o cara é brabo. Por fim, esses autores cristãos que são também muito bons. John Stott, olha o nome do livro, O Cristão é uma Sociedade Não Cristã. Vale muito a pena esse livro. Esse Visões e Ilusões Políticas, ele vai tratar de tudo. O que é democracia? O que é comunismo? Socialismo?
que é essa democracia liberal? É perfeito. E o que é o cristianismo? Então, o cara que investiga o cristianismo a partir dessa visão mais política, né? E o Peter Berger, que eu tenho uma afinidade, porque ele é sociólogo, ele é leitor obrigatório na sociologia, e ele é cristão, foi cristão, né? Viveu nos anos 60, e o nome do livro dele é muito louco, né? Imperativo Herético, Possibilidades Contemporâneas da Afirmação Religiosa. Então, como que é possível ser cristão nesse meio tão absurdo que a gente vive hoje em dia? Então, vale a pena ler tudo isso, mais ou menos. Leia a Bíblia, que é importante, né? Para responder tudo isso aqui. E tem mais dúvidas? Vão nesses livros que são ótimos. É isso. A gente tem 10 minutos para perguntas, tá? Quem tiver perguntas, quem tiver, finish. Alguém tem alguma coisa? Eu tenho. Diga. Quero te agradecer pela aula, foi incrível, amei muito. E referente à pauta ambiental, você citou Levíticos, e eu queria saber se você acha que o crescimento populacional tem a ver com essa questão do ano sabático, da produção também, já que quanto mais pessoas tem, mais a gente consome do meio ambiente. Isso é interessante, porque hoje em dia a gente produz mais do que consumimos, né? O ser humano produz mais comida hoje em dia do que é distribuído. Há mais comida indo para o lixo do que pessoas comendo. Mais pessoas têm fome. Então, assim, já quebra por terra isso aí, né? Aí, para ver como a sociedade ela tá completamente quebrada, né? Pessoas morrendo de fome, mas vamos dar comida aqui? Ah, comida é muito cara, é caviar, né? Vai dar para pobre? Não, vamos jogar no lixo. Olha que loucura, né? Sim, bom, obrigado, viu? Vai. Olá, mestre. Eu queria saber como que eu lido com uma pessoa, se eu vou para algum estudo bíblico que tem um posicionamento político muito forte, que, tipo, mesmo se eu apresentando essas escrituras, ela não entende como que a Bíblia se encaixa na sociedade atual. Ela está contigo, ela não entende essas coisas, como você trata. Essa é uma questão complexa, porque acho que vai um pouco do que eu disse aqui. Primeiro você tem que ouvir. Cadê aqui? Tem que ouvir por que ela está assim. Muitas pessoas que estão feridas com a religião é porque elas já cresceram na religião, né? Quem está na universidade sabe isso. Você vai lá convidar o cara, não, eu sou ateu, eu convido. Aí, mas por quê? O que te levou a isso? É importante a pessoa foi para essa visão de mundo, né? E muitas vezes religião, a família é muito conservadora, muito fechada ali. Nem conservadora, às vezes é reacionária, né? É pior do que... Assim, pior não, é antes ainda do conservador. É uma coisa de doido. Então, assim, é compreender o que te levou a isso. E ser... além da compreensão, é você ser misericordioso. Poxa, sinto muito, cara. Ó, eu sou cristão, eu sei que tem um monte de cristão que faz um monte de coisa errada, que defende um monte de pauta assim absurda. Mas será que Jesus era isso? E aí, se você for ver, a maioria vai falar bem de Jesus. Aí vai falar mal do discípulo, porque o discípulo é uma raça complicada, né? É difícil. Respondeu? João? Eu vou compartilhar meio respondendo um pouco do Nicolas. Tá. Porque eu vim de uma vida bastante progressista, digamos. Eu batizei faz pouco menos que um ano, na verdade. E ao longo da minha vida eu era muito progressista em termos de pautas sociais. E dar um parênteses aqui. Muito obrigado pela aula, foi ótimo, Luizinho. Você mandou muito bem, cara. Você condensou muito conhecimento em pouco tempo. Você abriu janelas pra gente pensar sobre essas coisas. Foi ótimo, cara. Parabéns. Valeu, obrigado. E o que eu mais gostei foi um pouco dos seus passos práticos, especialmente tudo ali tá bom. Porque se a gente começa a olhar as demandas sociais que esses grupos apresentam, são demandas legítimas. Sim. Então, as mulheres podiam votar. Exato. Podia trabalhar, podia ter dinheiro, as pautas sociais. Eu acho também uma coisa que acabou ficando um pouco de fora, mas também tem o seu valor, são as questões LGBT. Sim. Pessoas iam presas. A galera não quer isso. Então, exatamente. é uma coisa errada, né? Uhum.
embora eu acho que você apresentou muito profundamente, quando a gente vai para a Bíblia, as coisas são difusas, né? É um livro que tem 2.000 anos, 3.000 anos, partes das coisas foram escritas 4.000 anos. Então é um livro muito antigo e algumas partes são difíceis de compreender. Mesmo se a gente pegar, por exemplo, a questão das mulheres, eu acho que hoje o ambiente religioso é o ambiente mais seguro. Em algumas igrejas, é o ambiente mais seguro para as mulheres. Sim. Porque a gente olha que o feminismo está crescendo, mas a violência contra a mulher está crescendo também. Exatamente. Tem alguma coisa errada acontecendo. Mas aqui dentro eu acho que tem um ambiente mais seguro. Só que ao mesmo tempo a gente não pode achar que a Bíblia é feminista, até porque o que é feminismo, você tem ali 4 ondas, 5 ondas, é uma coisa muito diversa, né? Como você explorou, é uma questão muito difícil de lidar. Quando a gente olha então para a dinâmica de gênero, será que a gente deve ser então complementaristas ou igualitaristas, né? Como que a gente olha para essa questão? Mas eu acho que o crucial está no que você trouxe, né? A gente estudar, se atualizar, estudar a Bíblia, observar principalmente como Jesus lidou com essas questões. Exatamente. Estava falando das mulheres, né? Então, olha como que Jesus, um fato surpreendente dos 4 evangelhos é que nos 4 evangelhos, na ressurreição de Jesus, dão poucas coisas que tem nos 4 evangelhos. Jesus aparece primeiro para as mulheres e pede para elas testemunhar sobre a ressurreição. Então, durante o meu estudo, eu tinha muito embate com as pessoas. Então, respondendo um pouco do Nicolas, você tem que torcer para a pessoa estar disposta. E você tem que estar disposta a debater com ela também. Porque às vezes essas coisas vão sair com agulha. Sim. Não vai ser muito fácil. Mas eu acho que perseverando, buscando outras pessoas. Então trouxeram o Jorge, eu acho que foi bastante. Trazer pessoas que conhecem mais sobre essas pautas, como analisá-las na Bíblia, buscar ajuda, estudar, compreender, entender que as pessoas têm pautas legítimas. Sim. Em ausências boas na Bíblia, por exemplo, por que nunca se apontou que ter um escravo é pecado? Mas ao mesmo tempo, quando você olha, sei lá, a carta a Filemon, você percebe Paulo falando, trate como se fosse um irmão, e não como um escravo. Exatamente. Então você percebe que a forma como a Bíblia lida com todas essas questões, ela é muito certeira, muito mágica. Não é sobre uma revolução social, mas a transformação individual. E aí você consegue, ok, vamos ver esse lugar. Isso aí. Estou falando. Não, excelente, é isso mesmo. Obrigado, João. Alguém queria aqui? Ou não? Deixa eu ver se não. Nicole, acho que tinha alguém lá. O Emerson primeiro, que ele tinha coisa primeiro. Primeiro, Luiz, obrigado aí pela aula, muito boa. Eu queria fazer uma pergunta aqui com relação à cultura woke. O que você conhece da cultura woke? O que você acha que isso influencia e tem impactado a comunidade cristã de forma geral? Eu ainda não estudei a fundo isso. Eu descobri semana passada cultura woke. Descobri semana passada que parece que é despertar, né? Alguma coisa assim. Eu não estudei a fundo, então ainda não sei te dar uma resposta tão clara, porque essa é a coisa mais, talvez, moderna que tem, né? Hoje em dia. É um termo que faz um catadão, assim, dessas pautas progressistas. Então, assim, mais uma vez, é a questão do progresso de novo, né? O progresso da sociedade vai ser incluir tudo isso. Só que, mais uma vez, existe uma resistência na sociedade que faz com que essa coisa não ande. Então, tem um outro cara que eu não citei aqui, que é o Durkheim, que ele vai falar que toda a sociedade ela passa por essa crise porque existe um embate entre aqueles que querem mudar e aqueles que querem manter o negócio. E aí, o que vai acontecer? Geralmente é o que acontece, tá? É guerra. Geralmente o que acontece existe uma turbulência tão grande, uma crise tão grande, que ou as pautas que estão sendo defendidas para mudar vão crescer, ou vai haver não um retrocesso, mas vai haver a liquidação disso. Exemplo, anos 60, 1967 a 68, quando os universitários começam a sair na sociedade, Estados Unidos se viu lá, Martin Luther King, né? Martin Luther King, o negro tem que todo mundo tem que ter o mesmo direito, tem que votar. O que aconteceu? Foi cada vez o Estado conservador, cada vez mais forte, não tem que ter isso. O que aconteceu no final do cara? Mataram o cara. Por quê? Ou
a sociedade vai se transformar e não, agora vão ter direito dos negros. Ou não, vai haver morte. Porque a sociedade é cruel. Então, é terrível. É terrível. Dá medo. Eu algumas aulas na sociologia, eu fico assim, caraca, velho, é depressão pura. Depressão pura. Isso aqui não vai mudar de jeito nenhum. Tem até uma frase que diz lá, entrei marxista revolucionário, saí weberiano resignado. Porque o Weber falava assim, a sociedade é isso, nada vai mudar. Então, entrei revolucionário, vamos lá. Aí, é difícil, hein? Porque a estrutura é tão pesada. Então nós como cristãos, o que a gente tem que fazer? É compreender, estender misericórdia, entender porque que a pessoa defende essas pautas, essas coisas são importantes. Se vão se converter ou não sabemos, mas pelo menos vai causar um impacto no coração da pessoa, né? Caraca, você é cristão, é o primeiro cristão que me respeita, né? Pelo que eu sou, pelo que eu estou dizendo, por isso aí. Pode não mudar a pessoa, mas ela vai considerar você. Isso é legal. Nicole? Eu queria saber se, na sua opinião, eu dei uma olhada na bibliografia, né? E eu tenho estudado muito sobre a teoria de Bauman, sobre a modernidade líquida. Até porque eu estou precisando fazer algum trabalho da Faculdade de Relações também, que está aprendendo muito mais. E aí eu queria saber se, na sua opinião, teorias como essa de Bauman pode afetar a nossa vida da igreja, especificamente essa da modernidade líquida, tipo, dos relacionamentos e de como a gente se enxerga. Com certeza. É bom enfatizar que é o seguinte, o Bauman não defende essas ideias, tá? O Bauman é apenas um analista da sociedade. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, a sociedade é uma sociedade tradicional. O que era a sociedade tradicional? Você cresceu filho de ferreiro, você vai ser ferreiro. Você casou, você vai ficar a vida toda com uma pessoa. Aí o que acontece? Por que ele usa esse termo liquidez? Porque as coisas não são mais sólidas, não são mais assim, firmes. No casamento não dura mais 50 anos, 60 anos. O casamento dura 2, 3, 4, 5 anos e acabou. Então, o que fez com que essa sociedade se transformasse dessa forma? E aí tem diversas explicações, não dá pra falar nada aqui, né? Mas... Já prepara a próxima aula. Tipo isso. Mas a grande coisa que ele observou é o quê? Antes a sociedade preferia a segurança do que a liberdade. A partir dos anos 60, a sociedade preferiu a liberdade ao invés da segurança. Essa era a pauta principal que ele observa, não que ele defende. E aí ele fala, vocês vão ter que lidar com isso aí. Ele, depois foi as últimas palavras dele, né? Ele morreu e falou, essa é uma pauta de vocês jovens. Eu vou morrer e de fato aconteceu. A segurança que você diz segurança financeira, você vai ficar no mesmo trabalho durante 40 anos, você vai se aposentar no mesmo emprego, né? Aí, você vai casar com a mesma esposa, você vai estar na mesma igreja, você vai morar no mesmo bairro, tudo isso. Nada muda. Agora na sociedade, as pessoas mudam de emprego diversas vezes, né? As pessoas, os gostos são diversos também, né? Uma música que durava 6 meses na rádio, hoje não dura nem, sei lá 3 semanas, coisa assim. Antes as músicas tinham uma letra grande, a revista Rolling Stone quantas vezes você viu, mostrou que nos últimos 40 anos diminuiu o número de letras em músicas. Para ver o quanto que a gente tá assim, tudo para se incluir o quê? Nessa liquidez do TikTok, né? É rápido, é a trend, essas coisas. Isso é líquido. Então assim, a amizade é líquida, né? Você falar que você tem um amigo, 500 amigos no Facebook que tá lá a palavra amigo, isso confunde o nosso cérebro. Amigo é isso, então? O amigo é a pessoa que está contigo todos os dias. O Bauman defendia isso, o amigo é que está todo dia contigo. Não é? Mas essa é a sociedade tradicional. A gente entrou na sociedade líquida. Como que a gente resolve isso aí? Esse é um ponto. Nós, como cristãos, a gente é teoricamente mais tradicional, né? Você mantém as mesmas amizades, você segue o mesmo Deus. Se você casar, você vai casar com a mesma pessoa, né? Você não vai ter essas mudanças. Então, é interessante observar isso, porque a nossa sociedade ela se tornou muito uma sociedade que é pautada pelo seu desejo, siga o seu coração, do que propriamente as suas convicções. E aí isso embaralhou tudo, né? Então, nós como cristãos, a gente tem que estar consciente que a gente sofre influência, mas não devemos. A gente tem que estar convicto do que a Bíblia diz. E se a gente fosse deixar, eu não gosto mais dessa igreja. Mas por quê? Porque, sei lá, o pastor é assim, a igreja, ao invés de ser parede preta, é branca, né? Então é por isso, né, que essa é o que acontece, que tem influenciado as diversas igrejas, né, do Brasil. Então será que é isso? Quais são as convicções? Não, você está crente em Deus ainda ou é porque você quer ir do seu gosto? Essa igreja aqui é mais legal, a galera é mais liberal, enfim. E tem igreja para tudo quanto é gosto, né? Mas existe... Quais são as convicções bíblicas? Esse é o ponto. Então acho que é mais ou menos por aí. Fechou, gente? Qualquer outra dúvida, pode chegar até mim, que eu amo discutir essas coisas, né? Gosto, sou
não sou sociólogo à toa. É o mestre. É isso. Valeu, gente. As mulheres, por favor, subam para o auditório, que vocês vão ter um papo entre si, coisa rápida, tá? Mas só entre vocês. Os homens, depois de sair, tempo livre, enfim, é isso. Liberar. Sobe.